E dos 4,8 milhões de postos de emprego que foram criados, 4,5, quase a totalidade, mais de 90% se deu com carteira assinada, né? Então esse foi um grande processo de inclusão do trabalho, que permitiu que a Previdência conseguisse ultrapassar a fronteira dos 50% de cobertura e várias outras situações. Esse modelo, na minha avaliação, ele foi construído, esse resultado, por duas variáveis que predominaram. Primeiro, foi um processo de crescimento econômico, a convite, né, puxado pela demanda do resto do mundo, mas várias medidas de formalização da economia, desde a implantação do Simples e do Simples Nacional, do Super Simples, depois do Simples Nacional, e, naturalmente, um grande agregado de despesas públicas da Seguridade que cresceu nesse período, né? Para se ter uma ideia, nós conseguimos, de 2003 a 2007, reduzir a pobreza nas regiões metropolitanas de 1/3 da população para 14%, 1/7, né? Então, isso dá uma diferença brutal. O pessoal da indigência passou de 1/5 da população, 22%, para 7,9%, 8% da população, que é 1/12, né? Então, esses grandes níveis foram suportados com uma expansão muito grande da execução do orçamento da Seguridade, é o que a gente tentou traduzir na avaliação da Seguridade 2008, onde você tem uma expansão do Bolsa Família, a expansão do salário mínimo, a expansão de vários gastos sociais, mas uma infinidade deles que permitiram complementar a renda, ou mesmo substituir a renda e complementar a renda de uma parcela muito grande da sociedade que foi incorporada ao mercado de trabalho e que foi incorporada ao mercado de consumo e depois ampliando o mercado de trabalho, gerando essa situação. Bom, a crise no Brasil, ela deve ser menos severa do que no resto do mundo, e eu acredito isso a alguns pontos. Primeiro é o menor comprometimento da produção nacional com o comércio exterior. Os países que têm a produção industrial mais identificada com a exportação, onde grande parte da produção se destina aos mercados externos, realmente estão vivendo uma crise muito grande, porque não há capacidade de evasão para essa produção. Depois, menor necessidade de ingresso de capitais no balanço de pagamentos. O Brasil tem reservas e, diferentemente das crises anteriores, que quando secou o crédito no mundo, o país viveu grandes problemas, dessa vez nós temos menos problemas. Terceiro ponto, nós fizemos uma implementação parcial apenas da agenda neoliberal. A situação do Brasil seria outra se nós tivéssemos privatizado todas as estatais, como era a pretensão, se nós tivéssemos privatizado todos os bancos públicos, como era a pretensão, se tivéssemos feito a reforma da Previdência, se nós tivéssemos feito a reforma trabalhista. Eu fico pensando assim, em questões pequenas, tivesse feito a desregulamentação do setor financeiro, como era a pretensão. Vários itens dessa agenda que não foram implementadas, elas permitem e dão maior fôlego para enfrentamento dessa crise. Questões simples, né? A gente poderia pensar, por exemplo, se os fundos de pensão no Brasil, os fundos de pensão, pudessem aplicar no exterior como no resto do mundo, quantos dos nossos fundos não teriam ido atrás da rentabilidade do subprime? E nós teríamos hoje uma situação complicadíssima, como se demonstrou em vários países, o grande buraco financeiro e patrimonial que se gerou com essa situação. Questões pequenas, como a expansão da saúde, a mesma expansão da educação, garantem também maior capacidade de resistência. Eu acho que nós temos alguns problemas, né? Primeiro, é que essa crise ela gera um grande complicador sobre as receitas públicas, né? Não só pela queda da lucratividade das empresas, como pela queda do faturamento das empresas, pela diminuição da circulação de bens e serviços e, naturalmente, pelas demandas de desoneração, né? O último estudo da Receita calculava que já tínhamos conseguido 18 bilhões de benefícios tributários nessa crise, né? De desoneração produtiva. O efeito sobre as demandas, né? Vários gastos públicos ampliam-se demasiadamente com a crise, né? Desde o seguro-desemprego até, que é um gasto direto, né? com a diminuição do mercado de trabalho, mas a própria pressão por investimentos e ampliação dos gastos sociais, não só para a saída da crise, como para contornar os seus efeitos, elas também vão. Mas nós temos nesse particular um grande problema, e esse grande problema decorre das condições fiscais do Estado. O Estado brasileiro hoje ainda é levado a produzir altos níveis de superávit que são incompatíveis com a situação atual, né?
Se durante 2004 a 2008 nós tivemos uma expansão da economia tão grande que suportou a ampliação dos gastos sociais e fazer superávites muito acima da média do mundo e muito acima das metas legais do Brasil, isso não está sendo possível, né, desde o último trimestre do ano passado e particularmente nesse ano. Mesmo a promessa do governo de diminuir a meta de superávit desse ano não foi implementada, né? Nós continuamos praticando níveis altíssimos de superávit que são incompatíveis com os níveis de arrecadação e com a demanda de esforço fiscal do Estado para a superação da crise, né? Também nem precisa falar dos juros, né? Os juros também ainda são altíssimos frente ao mundo e principalmente frente à crise, né? A situação do mercado de trabalho só não está pior porque a expansão que nós tivemos nos últimos 4 anos, ela foi basicamente financiada pela incorporação de micro e pequenas empresas. Só para vocês terem uma ideia, ano passado, mesmo com a crise, nós geramos 1.400.000 postos de trabalho, né, novos, com carteira assinada. 1.100.000 foram feitas nas empresas que tinham, em janeiro de 2009, até 9 empregados, ou seja, empresas muito pequenas ou que foram constituídas ao longo do ano, né? Isso dá mais de 80% dessa geração de postos de trabalho em 2008. Então, são postos de pequeno valor, pequena produtividade, que são empresas muito pequenas, que estão se formalizando, e isso gera muitos problemas. Não só revela a diminuição do salário, porque 80% das contratações se dão até 2 salários mínimos, mas também várias situações incorporadas. O saldo da contratação de trabalho, também, se ainda não revelou os seus problemas, inclusive nas contas da Previdência, em maior monta, não deve demorar a revelar, né? Só para vocês terem ideia, no acumulado de 12 meses, nós tínhamos em setembro de 2008, 2 milhões de novos postos de trabalho. Esse era o ritmo de crescimento do mercado formal de trabalho no Brasil. 2 milhões ao ano, em setembro. Em dezembro, isso era inferior a 1,5 milhão, era 1.450.000. Em março, nós estamos com 800.000 novos postos de trabalho nos últimos 12 meses, né? Então é uma situação muito ruim, que nem mesmo a geração de impostos estando localizada em empresas micro pequenas que não exportam, portanto não estão sob a pressão direta da queda do comércio internacional e da situação precária no mundo, consegue manter esse nível. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter vários problemas nessa questão, né? Eu queria, para concluir, chamar a atenção de que todos esses problemas que essa agenda neoliberal ela está revelando não permitem a gente concluir que os países vão sair dessa crise em direção diametralmente oposta, né? Com valorização do trabalho, valorização da seguridade social, valorização do planejamento estatal. Nada disso está garantido. Nem sei se isso é o amplamente desejável. Porque, literalmente, esse modelo não está caindo por pressão dos setores sociais. Esse modelo está meio que caindo pelas suas próprias debilidades, né? E, diante da inação dos trabalhadores e dos setores que pensam de maneira mais desenvolvimentista, essa inação não permite a construção de alternativas no curto espaço de tempo. Então, eu queria que a gente, nesse tempo já estou aqui esgotado, mas guardar um pouco das informações para o debate, mas é importante que a gente rearticule, né, esses setores, porque essa agenda neoliberal, ela remanesce, né? Ela remanesce sob a forma da reforma tributária, ela remanesce sob a pressão pela desregulamentação e implementação da ampla terceirização do mercado de trabalho, né? Permanece por várias agendas que nós conhecemos, que não só estão em tramitação, mas que continuam em gestação como medidas para sair da crise, como se a desregulamentação fosse gerar mais benefícios do ponto de vista da superação dos problemas gerados por essa crise. Então, eu queria encerrar, né, e eu sei que é muito corrido, mas agradecendo o convite e o espaço para a participação.